sem demora. Eu estava em casa hoje à tarde e o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração e eu disse: Senhor, hoje é culto de ceia e o que eu vou ministrar para a tua igreja. E o Espírito ministrava no meu coração Isaías 53. Aleluia! Isaías 53. E eu relutava e o Espírito falava Isaías 53. Eu disse: amém, Jesus. Vamos falar de Isaías 53. E o Espírito Santo de Deus é tão fiel na nossa vida que todo o andamento do culto remeteu a isso. Os louvores. O meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Assim, borrifará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Em Isaías 53, o profeta agora, sendo porta-voz de Deus, ele vai nos dizer da seguinte forma: mas quem deu crédito à nossa mensagem, ou à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento ou nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, o sofrimento de Jesus e a morte dele na cruz fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque a Bíblia, ela é categórica em nos dizer que todos pecaram e foram destituídos. Destituídos quer dizer tirados fora, lançados de diante da presença de Deus. A ligação que havia entre Deus e o ser humano foi cortada, porque a Bíblia vai nos dizer que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, por causa do pecado, todos foram destituídos da graça, da glória de Deus, da presença de Deus. A Bíblia, irmãos, vai nos dizer que Deus procura na terra um justo, mas não encontra um sequer. Porque a natureza do ser humano é má. O ser humano é mau. O ser humano, ele traz consigo uma natureza pecaminosa. Apesar de ter sido criatura de Deus, uma criação de Deus, pela sua incredulidade e desobediência, o pecado entrou na sua vida e tomou conta da humanidade. Por isso, todos foram destituídos. A Bíblia, irmãos, vai nos ensinar que Deus, ele é perfeito em todos os seus caminhos e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus,
Ele criou o homem, ele criou o ser humano para ser eterno. Ele criou o ser humano para eternamente louvar e engrandecer o nome dele. Ele criou o ser humano para o adorar eternamente. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus, Ele quando criou o homem, colocou o homem no jardim, deu ao homem todas as condições necessárias para que ele vivesse plenamente, e ainda por cima, Ele ainda deu ao homem o privilégio de conversar com Deus todos os dias. Aleluia! Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele se apresentava no jardim toda a viração do dia para conversar com o homem, para ali dialogar com o homem. Mas por conta do pecado, essa ligação foi desfeita. Quando o ser humano perde a ligação com Deus, irmãos, ele perde a proteção, ele perde o auxílio, ele perde a direção, ele perde o seu norte, ele não tem mais para onde ir. Mas como Deus tem os seus planos e nenhum deles pode ser frustrado, Deus então dá ao homem o livre-arbítrio, para que o homem escolha entre o céu e o inferno, entre a porta larga e a porta estreita, entre o caminho apertado e o caminho espaçoso. Deus, para que os seus planos não sejam frustrados e sejam concretizados, Deus agora planeja um livramento para a humanidade. Deus, Ele prepara um plano de salvação para que o homem possa novamente se reconciliar com Deus e religar-se para ter novamente acesso à glória de Deus, acesso à infinita graça e misericórdia de Deus. Isaías, irmãos, ele vai nos relatar aqui nesse capítulo de número 53, uma profecia direcionada ao plano de Deus para a salvação da humanidade, apresentando aqui o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, como um servo sofredor. Já estava no plano de Deus, olha isso, mais ou menos aí 600 anos antes, Isaías ele já vem profetizar sobre a vinda de um que salvaria a humanidade, que traria a opção de salvação para a humanidade caída, aprisionada pelos grilhões do inferno e do pecado. E ele começa a apresentar o servo de Deus, porque Deus aqui na profecia, Ele apresenta o seu filho como servo sofredor, que vai sofrer não somente as suas dores, mas as dores de toda a humanidade. A ideia, irmãos, a intenção desse texto, a principal ideia e intencional desse texto de Isaías 53, é literalmente nos comover ao sofrimento de Cristo, que não foi por Ele, mas por nós. Porque a Bíblia vai nos descrever que Ele vai como uma ovelha muda ao matador. A Bíblia vai nos descrever que Ele não abriu a sua boca. A Bíblia nos ensina, vai nos descrever que Ele se entregou pelos pecados que nunca cometeu, que nunca conheceu. Olha como Isaías o descreve, irmãos. Isaías, ele fala sobre a vinda do Messias, e aí ele faz uma pergunta retórica aqui, irmãos, que nos leva a refletir quantas vezes nós ouvimos uma profecia da parte de Deus e de imediato não a aceitamos. Isaías faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí ele vai dizer: ele foi subido perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Ele usa aqui uma linguagem metafórica
com a ilustração de uma terra árida, totalmente seca e sem capacidade de frutificar, de florescer, falando da humildade e da simplicidade do Messias. Aleluia. Ele vai descrevendo, dizendo, olha, ele não tinha parecer e nem formosura. Quando nós olhamos uma terra árida, seca e alguma vegetação brotando sobre ela, a primeira impressão que nós temos, o que é? De um pequeno arbusto que vai nascer, mas não vai crescer, porque a terra não tem substância, não tem alimento. Nós olhamos uma simples planta que não vai vingar, que não vai crescer, que não vai florescer, ou seja, ela não vai jamais ficar bonita, ela vai estar sempre uma planta seca, porque ela não tem os nutrientes necessários para ela crescer. Isaías descreve o Messias dessa forma, ele vai dizer, ele não tinha parecer e não tinha formosura. E as pessoas, irmãos, descrevem Jesus, 99% das vezes, como um homem alto, louro, bonito, de olhos azuis. E Isaías descreve que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura. O que Isaías está querendo falar? Ele está querendo dizer da simplicidade. Ele era simples como qualquer outra pessoa. Ele não era algo majestoso que chamaria a atenção. Porque Deus, irmãos, ele age na simplicidade. Deus, ele tem prazer na simplicidade. E as pessoas pintam Jesus. Irmãos, vamos lá. A maioria das imagens que são apresentadas do nosso Messias, é ele sempre branquinho, louro, bonito, de olhos azuis. Mas Jesus era judeu, irmão. Jesus vivia no Oriente, irmãos. Qual é a aparência de uma pessoa que vive no Oriente? Moreno, irmãos. De pele castigada pelo sol. Isaías vai descrever que ele era um homem experimentado nos trabalhos, nos sofrimentos. E como que as pessoas podem fazer uma ilusão na sua mente, na sua cabeça, sobre o parecer de Cristo? Quem contemplou a face do Senhor, senão aqueles que andaram com Ele na sua peregrinação aqui pela terra, no seu ministério terreno? Ninguém pode descrever a face do Senhor, a não ser aqueles que o viram e já estão com Ele na glória. Isso, irmãos, nos leva a meditar que muitas vezes Deus fala conosco e de imediato nós não cremos, nós não acreditamos, nós não aceitamos. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, irmãos, são muito mais elevadas do que a nossa vã consciência, do que os nossos vãs pensamentos. A nossa mente, na sua intelectualidade, na sua ciência e sabedoria, não consegue por vezes entender os planos de Deus de imediato. Mas quando nós começamos a discorrer o capítulo 53 do profeta Isaías, que é conhecido, o livro de Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele aponta para o Messias, ele mostra a mensagem de salvação, e ele vai dizendo, irmãos, ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, não víamos nada que nos fizesse desejá-lo. Isso mostra, irmãos, que o ser humano, ele vai muito pelo que ele vê, ele vai muito pelo que ele toca, ele vai muito pelo que ele sente, mas o ser humano, na presença de Deus, ele precisa ser espiritual, e ele precisa crer naquilo que ele não vê, ele precisa esperar aquilo que ele sabe que ninguém consegue ver, que ninguém consegue esperar. Ele precisa ter a sua fé em prática para poder ver os mistérios de Deus e compreendê-los. Não tinha nenhuma beleza, ele era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos. Irmãos, um homem experimentado nos trabalhos, no sofrimento, tem a aparência que pintam por aí? Não tem, irmão. Não tem. Jesus, ele cresceu em um estábulo, irmãos. Ele nasceu em um estábulo.
estábulo. Ele cresceu como filho de um carpinteiro, trabalhando com madeira, fazendo móveis, fazendo telhados. Jesus trabalhava no sol. Jesus peregrinava. Se você pegar uma Bíblia de estudo, irmãos, você vai ver as viagens que Jesus fez partindo de Jerusalém. Teve viagem que Jesus andou 1.200 quilômetros. Não tinha carro com ar-condicionado não, irmãos. Não tinha não. Era a pé. E quando carregado era por alguma cavalgadura, algum camelo, cavalo, jumento, ou coisa parecida. E é por isso que as pessoas não fizeram dele caso algum. Porque até hoje, principalmente os judeus, esperam um príncipe montado em um cavalo branco com uma armadura reluzente e uma espada na mão. Isso ainda irá acontecer. Porque Israel é um povo escolhido. E Deus ainda virá na pessoa de Jesus Cristo para salvar Israel. Mas hoje, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor e é o dia em que nós fazemos menção do sacrifício de Cristo. Que nós cumprimos o mandamento dele quando ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Para nós recordarmos que ele morreu, sofreu em nosso lugar. Olha como Isaías descreve, irmãos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguém aqui já sentiu o peso do pecado, irmãos? Será que algum de nós já conseguiu sentir o peso do pecado? Nenhum de nós até hoje sentiu o peso do pecado. Mas Jesus sentiu. Jesus sentiu o peso do pecado. E não era nenhum dele. Porque ele não conheceu o pecado. Ele sentiu o peso do seu pecado. Ele sentiu o peso do meu pecado. Ele sentiu o peso do pecado da humanidade. A Bíblia, irmão, nos relata que Jesus, se você for ler a biografia de Jesus, irmãos, é por isso que eu sempre falo que é importante, é imprescindível que o servo de Deus, o cristão, ele comece a ler a Bíblia pelos evangelhos. Ele precisa conhecer a biografia de Jesus. O ser humano precisa conhecer a história de Jesus. E aí você vai ver que em toda a sua trajetória, em todo o seu ministério terreno, Jesus, irmãos, ele jamais fez mal a uma mosca. Jesus, irmãos, em hipótese alguma, ele maltratou alguém. Jesus, irmãos, em hipótese alguma, ele despediu alguém com raiva. Jesus, em hipótese alguma, ele levantou a voz com alguém. Mas até quando ele foi questionado sobre uma mulher adúltera, que pela lei deveria ser apedrejada, alguém disse: e tu, mestre? Ele serenamente, escrevendo no chão, levanta os seus olhos e diz assim: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus sempre respondeu com mansidão. Irmãos, a Bíblia me relata que uma única vez que Jesus se exaltou foi quando os cambistas estavam fazendo barganha na porta do templo. Quando estavam fazendo vendas na porta do templo, a Bíblia vai dizer que Jesus chutou as mesas. Ele usou a força física, mas ele não agrediu ninguém, ele chutou as mesas. E ele disse: a casa do meu pai não é lugar de comércio. Aqui não é lugar de fazer barganha. Aqui não é lugar de fazer comércio. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de oração. Aqui é lugar de exaltar a Ele, de engrandecer a Ele. Isaías, irmãos, ele nos comove com esse
mas as nossas também. Olha o que Isaías descreve, irmão. Ele segue como uma ovelha muda ao matadouro. Se você ler a biografia de Jesus, você vai ver que Jesus está orando ali no jardim, e os guardas chegam para prendê-lo, e ele não esboça nenhuma reação. Um dos seus servos, Pedro, um dos seus discípulos, Pedro, que andou com Jesus, estava com Jesus, saca da espada, corta a orelha do soldado, porque ainda não estava convertido, porque ainda não tinha compreendido. Vocês estão entendendo o que eu acabei de falar agora há pouco aqui atrás? Quando nós recebemos algo de Deus, não recebemos, não entendemos ela de primeiro. Pedro andou com Jesus. Jesus veio todo o tempo falando sobre o seu sofrimento, que era necessário que isso acontecesse. E quando chega a hora dos soldados o prenderem, Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. E Jesus, ele pega a orelha do soldado no chão, coloca novamente no lugar, porque Jesus é maravilhoso, irmãos. Aquele soldado tinha o sonho de um dia ser um sacerdote. E o sacerdote não podia ter defeito. Se tivesse a orelha decepada, ele não poderia realizar o seu sonho. E Jesus devolve o sonho daquele soldado. E ele é levado preso. É levado perante o Sinédrio. É levado perante Pilatos. É levado perante os magistrados. E ali ele é julgado. E o povo pelo qual ele iria padecer, o povo pelo qual ele iria sofrer, o povo pelo qual ele iria morrer, pede para matá-lo. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você agora. Tenta se transportar para a dimensão espiritual. Fecha os teus olhos agora e tenta se transportar para uma dimensão espiritual e tenta visualizar dentro da tua mente Jesus Cristo diante ali do Sinédrio, perante ali o governador. E tinha-se o costume de dar ao povo uma decisão, de soltar um criminoso. Pegaram ali Barrabás. Pilatos lava as suas mãos, dando a decisão nas mãos do povo. Ele disse: olha, pega lá Barrabás e traz ele aqui. E coloca diante do povo. E Pilatos apresenta um homem criminoso que já estava preso, cumprindo pena. Tinha vários delitos na sua ficha. Se fosse no palavreado de hoje, a capivara dele ia daqui lá no portão. E apresenta Jesus, que nenhum pecado cometeu, nenhum crime cometeu. E aí o povo olha e diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. E a partir dali começa o sofrimento do Messias. Ele é levado pelos soldados. Você está entrando na dimensão espiritual aí, irmão? Entra na dimensão espiritual. Começa a conjecturar dentro da tua mente. Jesus é levado por soldados. A sua roupa, a sua vestimenta é rasgada. Ele fica somente com um lençol enrolado na sua cintura para cobrir ali as suas vergonhas. Ele é algemado com correntes a um madeiro. E esse madeiro é colocado nos seus ombros, e ele começa então a caminhar no caminho chamado o caminho do Gólgota, aonde ele se dirige ao Monte Caveira, o lugar onde era crucificado ali os criminosos, e os soldados então começam a chicoteá-lo com um chicote chamado azorrague, que tinha 3 pontas, como foi dito aqui também de manhã, e nas pontas desse chicote havia pedaços de ossos, e quando batiam nas suas costas, aqueles ossos entravam e os soldados batiam. Conjectura aí na sua mente, irmão. Os soldados batiam aquele chicote que entravam na carne de Jesus. E quando eles puxavam, a sua carne era rasgada a ponto dos ossos das suas costelas quase ficarem expostos, irmãos. Comece a imaginar na sua mente a dor que Jesus sentiu sem ter culpa.
imaginar dentro da tua mente esse sofrimento. E alguém passava do seu lado e chegava do seu lado e dizia assim: você não é o rei dos judeus? Outros olhavam para ele e quando ele virava o rosto, cuspiam na sua face. Não estando contentes, colocaram na sua cabeça uma coroa confeccionada de espinhos que furavam a sua cabeça, furavam a sua fronte, e o seu sangue escorria pelo seu rosto, entrava em seus olhos, entrava na sua boca. O sofrimento de Jesus era tanto que ele suou gotas de sangue. Tudo isso ele padeceu por mim e por você. Foi por causa do meu pecado. Foi por causa do seu pecado que Jesus passou por esse sofrimento. Quando chega ali no Monte Caveira, quando chega ali no lugar da crucificação, pregam Jesus naquela cruz, cravam pregos nas suas mãos. Irmãos, quem aqui já andou em linha de trem? Vocês já caminharam em linha de trem? Vocês já viram aqueles tormentos que são atravessados embaixo da linha do trem para segurar os trilhos? A cruz que Jesus carregava era mais ou menos daquele jeito, irmãos. Para os irmãos terem uma ideia, era mais ou menos como um tormento daquele. Era um madeiro lavrado na mão, não era confeccionado na máquina, lisinho, não. Era descascado com instrumentos manuais, aquilo tinha farpas, aquilo era rústico. E Jesus carregou aquilo ali, e aqueles cravos, aqueles pregos que são cravados naquela madeira que segura a linha do trem, são os mesmos cravos que foram cravados nas mãos de Jesus e nos seus pés. Você está conseguindo conjecturar isso aí, irmão? Vocês estão conseguindo imaginar, visualizar isso daí, irmãos? Jesus pregado no madeiro. Imagina isso. Jesus pregado no madeiro, ergueram a cruz. Olha isso aqui. Como que os homens iam erguer uma cruz, irmãos? Um buraco, lá adiante. O pé da cruz colocado diante do buraco e uma madeira de pé. Conjectura isso aí. Quem não trabalha com construção sabe como funciona. Empurra-se a madeira, ela bate na tábua que está lá. As pessoas com cordas puxam essa cruz para levantá-la. Quando essa cruz fica de pé, ela desce de uma vez dentro do buraco. Jesus está pregado nela, irmãos. Imagina o solavanco que deu Jesus ali pregado, pendurado naquela cruz. A sua carne rasga cada vez mais quando dá aquele solavanco. Isaías vai dizer: como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Não para por aí, irmão. Ele está ali pregado na cruz, crucificado. Alguém chega com uma lança e o fura de lado. E a Bíblia nos relata que sai água e sangue. Nossa irmã Odete pregou hoje de manhã e ela disse: quando a água sai, essa água é dos pulmões. Jesus então se asfixia. Ele começa a ter falta de ar. Ele começa a ter falta de ar. E Jesus pede água, ele diz: eu tenho sede. Alguém vai e pega ali uma haste, embebeda uma esponja. Eu já disse aqui que esponja é essa, irmãos. Naquela época, os banheiros não tinham papel higiênico. Era uma esponja na ponta de uma madeira que as pessoas usavam para fazer a higiene quando faziam o número 2. Tá bom? Eles limpavam, molhavam a esponja e limpavam com aquela esponja. Era essa esponja que estava lá. E pegaram essa esponja, chamada de ensopo, e molharam num vinagre e levaram à boca de Jesus. E quando isso acontece, Jesus então ele ora. Ele diz: Pai, por que me desamparaste? Porque ali já são os últimos momentos de Jesus na cruz. Um ladrão do lado esquerdo e um ladrão do lado direito. Irmão, imagina que você é um desses ladrões aí que está ali. Um deles escarnece de Jesus e diz assim: olha, você não é o Messias, então desce daí dessa cruz. Salva
Aleluia. Alai, decante, onebre a face. E Jesus está prestes a expirar, a dar o seu último suspiro. E o ladrão que está do outro lado diz assim: Senhor. Ele acredita, irmãos. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus expira, irmãos. Jesus olha para o céu. Quando ele é furado, ele diz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus olha para o céu, isso já é 3 horas da tarde, a hora 9, Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, está consumado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Quando Jesus está consumado, ele diz: Pai, está feito. O ser humano agora pode novamente ter ligação contigo. Aleluia. Todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que acreditar no sacrifício de Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E assim, ainda mesmo assim, nós continuamos pecando. Será que depois de você conjecturar isso na sua mente, a sua vida será a mesma? Será que depois de você compreender o sacrifício que Cristo fez por mim e por você, a sua vida será a mesma? Ei, você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, você consegue imaginar, você consegue conjecturar isso na sua mente? Depois de você fazer isso, a sua vida será a mesma? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque esse sacrifício ele veio para mudar a nossa vida. Ele veio para mudar o nosso cativeiro. Ele veio para salvar a nossa alma. Ele veio para nos resgatar dos laços de Satanás. Ele veio para nos unir novamente com Cristo. Por causa desse sacrifício é que eu e você hoje nós podemos ter vida e vida em abundância. Jesus vai falar no Evangelho, segundo escreveu João capítulo 10, o verso 10, o ladrão, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a nossa fé, matar a nossa esperança de morar com Cristo no céu e destruir a nossa vida. Mas Jesus, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E isso já foi consumado lá naquela cruz. Você tem hoje o prazer, o direito, desde que você creia, desde que você aceite, desde que você obedeça e ande conforme a vontade de Deus, de desfrutar de vida e vida em abundância. Amém, meu irmão? Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus continue trabalhando nas nossas vidas. Que Deus continue na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo transformando as nossas vidas. Para que nós possamos sempre, irmãos, estarmos firmes na Tua presença, nos Teus caminhos. Nós vamos agora passar para o momento da ceia. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus vos guarde, que Deus nos abençoe. Querendo Deus, numa próxima oportunidade, esteja conosco. De preferência, presencialmente. Nós teremos prazer em recebê-los na nossa congregação, ou na nossa sede setorial. Para nós será motivo de alegria. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?